grande desafio do cinema brasileiro é conseguir usar a criatividade para superar a falta de recursos. Isso é realmente uma frase deslumbrante, diz muito sobre os nossos maiores filmes, quase todos eles, né? Realmente foram criativos a ponto de nos fazerem esquecer da falta de recursos, ou dessa falta de recursos se tornar algo potencialmente impressionante. Mas isso não vale para todos os filmes com baixos recursos. E essa talvez seja, enfim, a nossa questão. Como é que se consegue resolver de forma verdadeiramente criativa, de forma verdadeiramente potente isso daí, sem se tornar, enfim, uma forma cômoda de dizer, bom, cheguei ao meu produto final, tem um filme aqui de 80, 90 minutos, e se alguém não gostou, paciência, porque eu fiz com muito sacrifício, com muito suor, que é aquele discurso, enfim, para usar um termo até um pouco forte, é um pouco patológico, porque patos no sentido de um sentimento, né, de um sofrimento profundo, é algo patológico, de fato, se falar do cinema brasileiro, sempre sobre esse viés, assim, de como foi sofrido fazer. Eu digo isso daí, enfim, acho que todos nós, atualmente, podemos usar esse discurso naturalmente, né, a gente realmente, quando vai lembrar, mas aí nós estamos falando da nossa vida, que é normal de nós falarmos, todo mundo fala da própria vida, não dos filmes. A gente não precisa defender os filmes falando, não, foi feito com pouco. Não, os filmes estão aí, os bons filmes estão aí, os filmes que não deram tão certo estão aí. E de certa maneira, eu gostaria de falei isso tudo para deixar claro que não acho que a gente tenha que fazer aqui um elogio político ao baixo orçamento como a salvação da lavoura, porque acho que isso seria chover no molhado. Eu queria, na verdade, era pedir para as outras pessoas aqui da mesa, quem tem a alegria de conversar, é que me falem justamente dessa criatividade, né, desse aspecto criativo que falou o Roberto Santos, de como puderam resolver eventualmente, né, de como isso daí foi um certo desafio, sim. E, enfim, eu acredito que talvez seja essa a maior experiência, não simplesmente o lidar com o baixo orçamento, mas o criar com alto ou baixo é o que é fundamental, né? Desse jeito pode ser um Kubrick gastar milhões e mais milhões com uma grande criatividade, ou pode ser como nós outros aqui que não temos tamanho orçamento, mas tentamos lidar com essa mesma criatividade, com essa mesma cachola, né? A imaginação que o cinema nos permite, enfim, criações nessa matéria de que os sonhos são feitos, né? É aquela expressão bonita. Vamos lá, muita coisa. Vou tentar resumir, mas na verdade, o que aconteceu? Realmente, como o Daniel falou, jamais foi uma escolha o baixo orçamento, jamais foi um princípio político ou uma atitude, foi uma atitude de necessidade de sobrevivência. Quando eu comecei a fazer cinema na faculdade, era governo Collor, então não existia cinema nacional, imagina a faculdade de cinema, né? E era uma precariedade muito grande, e a perspectiva zero de você viver daquilo que você estava se estudando, na verdade, na época. Então, desde já, eu havia uma tensão, uma ansiedade muito grande de fazer cinema. E também morava em Brasília, que já era totalmente fora do eixo, assim. Era uma cidade pequena, sem estrutura nenhuma, material, física, pessoal. E bateu um certo pânico, assim, sempre, na verdade, quando a gente começou a pensar, então, que a gente precisava, diante daquela circunstância, criar mecanismos para, desde muito cedo já, criar mecanismos para tornar as coisas possíveis. Em que a gente leu na época o manual da Gold Machine, que era uma produtora independente de Nova York, que produziu o Jim Jarmusch, produziu um monte de gente. E eles falavam que exatamente o primeiro lema deles era o orçamento e a estética. E, em cima disso a gente se baseou, e eu acho que de repente tem que admitir isso, posso ser linchado por falar isso, mas não tem como negar que, de certa forma, vou ter que falar, o cinema independente americano foi muito interessante como referência, assim. É claro que o cinema independente americano ele existe porque existe Hollywood, com a contradição do cinema brasileiro. O cinema brasileiro não existe mercado, né? Então não existe independente, todo mundo é uma selva, na verdade. O Brasil é uma selva que a gente vai tentando se achar nessa selva.
Mas foi interessante como lógica, como princípio, porque na verdade eles pegavam os conceitos, algumas ideias da Nouvelle Vague ou dos cinemas novos e se incorporavam na cultura narrativa americana de forma muito barata, simples, algumas ideias que vinham de Cassavetes, do Roger Corman, adaptadas algumas ideias do Godard. É interessante como ele fazia assim, eu acho que os filmes não eram tão bons, mas com um princípio, uma ideia de como fazer uma mistura que fosse eficiente, fosse um pequeno nicho, um pequeno achado, foi muito referente pra gente. A gente via muito cinema independente americano, é a vida, tem que admitir isso, mas como referência. E quando as coisas começaram a melhorar um pouco, como eu falei de audiovisual, a gente achou que teve a sensação que o cinema estava voltando a se existir. Chegou um certo momento que assim. Eu comecei a escrever um roteiro, de bonito assim, entrei em editais, entrei na lei do audiovisual e fiquei 5 anos e não captei um centavo para esse filme. E eu comecei a bater o desespero em mim, não só de fazer um filme, mas que era o meu desespero maior, na verdade, que era uma coisa que eu vi entrevista do Scorsese, ele falava uma coisa genial, que é muito difícil construir uma carreira como um cineasta. E eu vi o Scorsese falar isso, imagina o Zé Eduardo aqui no Cafundó de Brasília, aqui, como é que vai ser. Ele falava uma coisa genial, que você tinha que equilibrar um grande pragmatismo com uma grande dose de inconsequência. Ou seja, se você não fosse inconsequente, organizasse muito bem sua inconsequência, você não faria um filme. Isso me serviu um certo como insight, e aí eu falei, olha, eu não vou começar um filme, vou começar uma carreira, porque um filme só é um evento que se encerra em si, pode não dar certo, pode não ser distribuído, então minha preocupação agora é criar um modo de produção que me permita fazer um filme, outro filme, pelo menos 4. Ou seja, eu quero mais, na verdade, cheguei ao 4, mas assim, era uma ideia, uns 10 anos atrás, mais ou menos, esse princípio, que eu precisava criar uma forma de fazer cinema que fosse viável de construir uma carreira. E aí é outro dado que é importante, que não tem como explicar para vocês, que é a sorte também. A sorte é a sorte, não é científico. E o que aconteceu, efetivamente, para explicar o que é a sorte? No primeiro momento eu quis fazer um filme, eu tinha visto, eu falo muito caótico, eu estava falando para lá, para cá. Se não entender, vocês me avisem, porque eu paro tudo. Mas o que aconteceu? Quando eu não tinha conseguido captar nada com o meu filme na lei do audiovisual, eu cheguei para os meus colegas todos de geração e parecia filme americano isso, né? Falei, todos os meus amigos que eu não falava muito, até muito de faculdade que eu não falava mais, e vendo que o dinheiro que tinha, que era pouco, era pego por cineastas que vinham de fora filmar em Brasília, pegavam quase toda a verba local para fazer cinema. Eu cheguei para as pessoas que eram de faculdade, amigos, e falei, olha, não existe um filme geracional. A nossa geração só vai fazer curta e vai se extinguir. E vai ser mais uma geração que vai passar por Brasília sem. Então a gente vai ter que fazer um longa nos moldes, usando aquele princípio da faculdade que a gente falava que o orçamento é estética. E de Brasília. De certa forma, vamos fazer uma coisa afirmativa aqui, nesse sentido. E eu lembro que o André Cunha tinha feito um curta com o Gustavo Sporidoro, que era um plano de sequência de 10 minutos, curta. Ele filmou em um dia. E eu fiquei pensando, se eu fizer um filme com 10 planos sequências, eu tenho um longa em 10 dias. E aí é um dinheiro de curta que eu preciso fazer para levantar. Eu criei a forma primeiro, para depois descobrir qual era o filme. E aí eu lembro que eu estava um dia andando no Conic, que é um centro urbano de metrópole num prédio. É uma coisa tipicamente brasiliense mesmo, ou seja, quando existe um centro, Brasília botou toda essa vida dinâmica de um centro, com o baixo meretrício, com as igrejas, com os sindicatos, todos num prédio. E eu falei, pô, isso aqui dá para fazer 500 planos de sequência aqui, porque a paisagem muda o tempo todo e é um prédio. E aí eu falei, esse é o filme, chamei os atores, comecei a viver um pouco no Conic, tentando achar uma história. Não vou entrar em detalhes, porque aí depois também já seria um debate sobre o Subterrâneo, que é o primeiro longa que não conseguiu ser exibido, porque a gente não sabia nada de comércio também, só queria fazer.